Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Hilário Rocha, com o tema Justiça das Aflições. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais este encontro de estudos, de reflexões, de troca de ideias, de aprendizados e, acima de tudo, de fortalecimento da fé espírita, tão necessária nesses tempos confusos que estamos atravessando, mas que são tempos também de bastante aprendizados para todos, uma vez que o Pai Criador está sempre presente no comando de tudo. Desejamos que todos tenhamos uma noite muito produtiva e aproveitamos para cumprimentar efusivamente os nossos irmãos que estão nos brindando com a caridade da vossa atenção. Desejamos que os espíritos amigos nos ajudem, orientando as nossas palavras para que elas sejam de lenitivo, de reconforto, de segurança e, acima de tudo, de confiança ilimitada no Criador. Meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos traz o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E até porque, dos 27 capítulos do Evangelho, é o capítulo que encerra a maior quantidade de consolações, a maior soma de esclarecimentos para que possamos conduzir a nossa vida em bases racionais e fervorosas na fé. Bem-aventurados os aflitos. Kardec organizou este capítulo de uma forma bastante inteligente e criteriosa, trazendo para nós uma visão abrangente daquilo que nos acontece, das perturbações pelas quais nós passamos e dos antídotos que podemos desenvolver para transformar as dificuldades em aprendizados e em vitórias. O capítulo se intitula Bem-aventurados os aflitos. E fundamentando este capítulo, nós temos 3 bem-aventuranças colocadas por Jesus que estabelecem a base do nosso aprendizado de hoje. Essas bem-aventuranças se encontram catalogadas no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10 do evangelista Mateus. Se não, vejamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em algumas versões da Sagrada Escritura, os irmãos encontrarão bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados aqueles que perseguem, são perseguidos, aqueles que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Consultando o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, nós vamos perceber que bem-aventurado significa uma pessoa feliz. Bem-aventurado é sinônimo de uma pessoa pacificada, de uma pessoa tranquilizada, de uma pessoa que está em paz consigo própria, e não obstante as dificuldades que ela esteja atravessando no seu carreiro evolutivo.
Porque uma coisa, meus irmãos, nós temos de sedimentar nas nossas cabecinhas. Dificuldades ou vicissitudes ou percalços, Kardec usa muito o termo vicissitudes. Vicissitudes significam dificuldades, barreiras. Da mesma forma que percalços também significam dificuldades e barreiras. Essas dificuldades, meus irmãos, todos nós temos nas nossas existências. Problemas, ninguém vive sem eles. A psicologia moderna nos ensina: a dor emocional é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que significa isso, meus irmãos? Uma vez que nós, na condição de espíritos imortais, em processo evolutivo, estamos atravessando um aprendizado na Terra, é lógico, meus irmãos, é natural, é evidente que nós vamos passar por dificuldades, que nós teremos a dor como nossa companheira no processo evolutivo. Isto é inevitável, de uma forma ou de outra. Se não é o problema de saúde, é a limitação financeira. Se não é a limitação financeira, é o desemprego. Se não é o desemprego, é a instabilidade emocional. Se não é a instabilidade emocional, é a dificuldade familiar. E todo um elenco, meus irmãos, que muitas vezes acaba levando as pessoas ao desânimo. Mas na nossa noite de hoje, meus irmãos, não é nosso objetivo ficar enumerando as dificuldades pelas quais a gente passa. Jesus prometeu a bem-aventurança a todos os que sofrem, a todos os que lutam pela justiça, a todos aqueles que são perseguidos de uma forma ou de outra. E a bem-aventurança, meus irmãos, não é aquele estado de ausência de problemas, aquele estado beatífico, de contemplação absoluta, onde nós estaríamos geograficamente situados numa região do plano espiritual muito bonita, de uma beleza lírica, poética, à sombra de árvores acolhedoras, entoando hinos de louvor ao Senhor. Não é esta a bem-aventurança que Jesus promete aos seus aprendizes. A bem-aventurança prometida por Jesus é um estado de pacificação, é um estado de tranquilidade, onde as criaturas vão aprendendo a tomar atitudes inteligentes, atitudes amadurecidas, que as levam a transformar dificuldades em aprendizados. E Jesus mesmo disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas será que basta sofrer para ser bem-aventurado? Será que basta passar por uma aflição para termos a bem-aventurança garantida? Quem nos responde a essas interrogações é o grande benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz: nem todos os aflitos são bem-aventurados. Por quê, meus irmãos? Por uma razão muito simples. Porque aquela criatura que se desespera, aquela criatura que se deixa levar pelo ódio, pela revolta, pelas explosões de comportamento, pelas súbitas modificações de humor, pela ira, pela raiva, pela inveja, esta criatura não pode ser bem-aventurada, porque ela não encontra tranquilidade dentro de si mesma. Além do nervoso que a criatura passa por causa
da dificuldade que ela está atravessando, ela também ficará nervosa por causa da raiva que ela sente, da revolta que ela experimenta, da inveja que ela alimenta no coração. E com isso, meus irmãos, ela acaba sofrendo 2 vezes. Ela sofre em dobro. E muitas vezes esses sentimentos acabam causando distúrbios emocionais gravíssimos, comprometendo a maquinaria fisiológica, comprometendo o raciocínio das pessoas. E desse estado, meus irmãos, para os estados depressivos, basta apenas e tão somente um passo. E hoje nós temos a depressão, meus irmãos, o mal do século XXI. A depressão é também uma epidemia de saúde pública, e que virou uma pandemia também, ao lado da pandemia do Covid-19, que não foi resolvida na sua totalidade ainda, e que ainda encerra aprendizados para todos nós. Nós temos a epidemia da depressão. Hoje também a depressão virou uma pandemia, como atesta a Organização Mundial de Saúde. Mas vamos ao que diz Kardec no capítulo 5 do Evangelho de Jesus. E ele diz: todas as bem-aventuranças enunciadas por Jesus no Evangelho, elas têm a sua justificativa na vida futura, na vida espiritual, na vida do Espírito. Porque sem a vida futura, a maior parte dos ensinos de Jesus se perde na confusão e se torna inexplicável. E seria até um engodo, uma mentira. Então a vida futura é uma premissa muito importante para que nós aprendamos a conhecer a razão das nossas imperfeições. Mas mesmo tendo a certeza da vida futura, meus irmãos, que o Espiritismo nos dá, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para alcançar a bem-aventurança. Por que as criaturas precisam sofrer para ser felizes? Por que elas têm de passar pela dor? Afinal de contas, muitas vezes nós nos perguntamos: por que umas pessoas nascem na miséria e outras nascem na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Por que as dores em determinadas pessoas são mais acerbas, são mais intensas, enquanto que para outras pessoas tudo dá certo, tudo é uma maravilha, tudo parece sorrir? E o que é extremamente desagradável, meus irmãos, é nós percebermos os bens e os males terrenos tão diversamente distribuídos entre as pessoas. Homens justos, homens valorosos, homens de fibra, lutadores, sofrendo tanto ao lado de criaturas maldosas e cruéis que parecem prosperar. Justificando aquele provérbio que diz: o mundo é dos espertos. Realmente a fé no futuro consola. A certeza da vida futura também dá uma consolação muito grande, mas muitas vezes não consegue explicar essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. As pessoas muitas vezes perguntam, e nós espíritas somos metralhados de perguntas. Mas por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta dor?
Qual a razão daquelas crianças das casas André Luiz ocupando corpos disformes, enquanto outras criaturas são extremamente inteligentes, tudo dá certo, tudo sorri? Onde está Deus? Onde estão os mentores espirituais que vocês dizem que ajudam tanto? Nós espíritas somos muito metralhados de perguntas dessa natureza em cursos e em palestras. Entretanto, meus irmãos, a justiça divina, ela tem uma razão de ser e ela é perfeita. Nós podemos perceber, meus irmãos, que os ensinamentos espíritas nos explicam a razão dessas divergências. Nós não podemos deixar de entender que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é todo justiça, Deus é todo amor, Deus é todo bondade. Se nós concebemos a existência de Deus, nós não podemos entender Deus sem o menor dos seus infinitos atributos, porque Deus é infinitamente justo, amoroso, misericordioso e bom. Se Deus é todo bondade e todo justiça, Deus jamais agirá por capricho, jamais agirá por parcialidade. E o grande Albert Einstein nos diz, o criador da teoria da relatividade, Deus não é um jogador de dados. Deus não está brincando. Se Deus é amor, bondade, justiça e misericórdia, toda dificuldade pela qual a criatura está passando, todo sofrimento, toda a dor, tem uma razão de ser, tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Caso contrário, Deus deixaria de ser Deus. E aliás, meus irmãos, a bondade de Deus é tão grande que essas dificuldades e dores, elas não são atuais. Elas já vêm de muito longe. Elas já vêm de tempos os mais antigos, os mais priscos possíveis. Desde as eras mais recuadas, a criatura se vê a braços com a dor, com o sofrimento. Aliás, a bagunça do mundo não é de hoje, a bagunça já começou lá atrás. Lá no Primeiro Testamento, meus irmãos, com a alegoria de Adão e Eva, com o mito de Adão e Eva, ali já estava presente a fraqueza humana. E nós vemos aquela serpente tão atrevida que foi capaz de seduzir uma mulher a ponto daquela mulher comer o fruto proibido, o fruto da árvore do bem e do mal. E a coitada da Eva amargou o pecado original da humanidade inteira. Começou ali a fraqueza humana. A alegoria de Adão e Eva nos mostra que a natureza humana ainda é muito frágil. Nós somos criaturas muito vulneráveis, necessitadas de aprender muito, de reencarnar bastante mesmo. Somos individualidades que ao longo das reencarnações, na esteira das múltiplas existências, temos errado muito mesmo. Mas Deus está sempre presente. E Deus está sempre tomando providência. E para nos ajudar, para nos fazer criaturas mais fortes, Deus nos mandou legisladores, nos mandou juízes, nos mandou profetas, nos mandou livres pensadores, nos mandou governantes, nos mandou sábios, sábios da ordem do rei Davi, da ordem do rei Salomão, profetas dotados de mediunidades belíssimas, os 12 profetas maiores do Primeiro Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremias, que recebiam ordens do plano espiritual
para instruir as criaturas revoltadas. Que não dizer de Moisés, no seu trabalho extraordinário de condução do povo israelita, que perdeu a paciência e se revoltou depois da libertação do jugo do faraó. Aliás, as pessoas perdem a paciência. As pessoas costumam dizer, perdi a paciência. Na verdade, não perdeu a paciência. É porque já não tinha paciência, porque quem tem, não perde. Isso vem de lá de trás, meus irmãos. E a bondade de Deus é tão grande que mandou Jesus. Jesus veio nos explicar a causa das nossas dificuldades. E por acréscimo da misericórdia divina, depois da presença de Jesus no Segundo Testamento, Deus ainda mandou o Espiritismo como terceiro testamento ou terceira aliança. E o Espiritismo nos fala: a causa dos nossos sofrimentos está em duas vertentes. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos sofrimentos são do aqui. Não é porque nós somos reencarnacionistas, não é porque nós temos certeza da grande realidade da reencarnação, até porque hoje, meus irmãos, é muito mais fácil provar que a reencarnação existe do que provar que a reencarnação não existe. Não é porque a reencarnação é uma realidade e nós estamos conscientes disso que nós vamos colocar a culpa de tudo que nos acontece em vida passada. Se nós fizermos isso, nós estaremos profundamente equivocados. Mais uma vez, o benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, ele nos esclarece, corroborando o que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos sofrimentos que nos atingem, meus irmãos, quantas dores são oriundas das nossas atitudes precipitadas, das nossas imprudências da vida presente, do nosso caráter intempestivo, das nossas atitudes incoerentes, dos nossos maus comportamentos. Quantas dores são originadas naquela ganância excessiva que nós temos, meus irmãos. E muitas vezes nós somos criaturas tão gananciosas, meus irmãos. As nossas ambições, não poucas vezes, não têm limites. Quando nós teríamos 1000 razões, meus irmãos, para agradecer pelo prêmio da saúde, pela bênção de um aniversário, por um casamento que está transcorrendo bem, pelo cônjuge que está ao nosso lado, pela alegria dos filhos. Em vez de nós fazermos uma pausa para celebrarmos todas essas bênçãos e agradecer a Deus, nós muitas vezes não limitamos os desejos e queremos mais e mais. É muito comum, meus irmãos, situações domésticas onde aquele filho, aquele jovem, aquele adolescente que consegue o seu primeiro emprego, ele chega em casa tão feliz, tão realizado, passou na entrevista, passou no exame técnico, passou no teste. E imaginemos aquela mãezinha deitada no sofá, deprimida, amargurada, insatisfeita. E aquele filho chega tão feliz, é o seu primeiro emprego, ele vai começar a trabalhar. E quando ele vai compartilhar a sua alegria com aquela mãezinha, ele encontra aquela mãe totalmente apática,
indiferente, desanimada, entristecida. Ai, primeiro emprego, meu filho. Tá bom. Deus que te ajude. E de repente, tudo que aquele jovem esperava era que aquela mãezinha compartilhasse aquela alegria, que aquela mãezinha o abraçasse, dividindo aquele momento de tanta alegria, de tanta esperança, de tanta bênção. E isso acaba virando um balde de água fria no caráter tão alegre daquele rapazinho, que muitas vezes, na sua imprudência e na sua revolta, ele vai tentar compartilhar isso fora de casa. E às vezes, meus irmãos, aquilo que existe fora de casa não tem segurança, não tem base, não tem essência para nos oferecer. Esse rapazinho pode compartilhar essa vitória com más companhias, com elementos invejosos, com elementos do mundo, e pode enveredar por caminhos tortuosos e menos felizes. Quantas situações domésticas de desavença acontecem, meus irmãos? Quantos pais chegam na nossa casa espírita para passarem por uma entrevista, por uma orientação espiritual, chegam tristes, chorosos, porque hoje estão sendo infelicitados por filhos ingratos, estão sendo desrespeitados pelos seus filhos. Mas esses pais muitas vezes se esquecem que foram eles mesmos que não combateram as más inclinações de seus filhos, que deixaram que crescessem, que germinassem no coração dos filhos as sementes do egoísmo, do orgulho, da vaidade tola, da prepotência, e agora esses pais estão admirados de serem pagos com a ingratidão e com o desrespeito, quando na verdade eles nada mais estão do que colhendo a sua própria semeadura. Quantos casamentos que não dão certo, meus irmãos, quantas uniões infelizes, por falta de planejamento, por cálculos interesseiros que foram feitos, sem levar em conta os interesses do coração, sem levar em conta o caráter dos nubentes. Quantas disputas intestinas, quantas ocorrências funestas dentro de uma família poderiam ser evitadas, meus irmãos, se houvesse um pouco mais de prudência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de diálogo, de conversa franca e amiga. E não são poucas as pessoas, meus irmãos, e Kardec diz isso, quando essas pessoas começam a estudar o Espiritismo e começam a fazer uma análise honesta da sua conduta, sem cobrança, sem sadomasoquismo, sem autoflagelação, essas pessoas começam a analisar os males que lhes acontecem. E remontando a causa de tudo, remontando a causa que está lá atrás, essas pessoas chegam à seguinte conclusão: se eu tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não estaria nesta situação. Se eu tivesse feito uma reflexão, se eu tivesse pedido orientação para Deus, para Jesus, se eu tivesse feito uma prece antes de tomar aquela decisão tão precipitada, eu não estaria nesse enrosco, nessa situação tão complicada que eu estou hoje. Isso acontece, meus irmãos. Então, por aí nós vemos que muitos males, muitas dores, muitas
pedras de tropeço que acontecem nos nossos caminhos são em virtude da nossa imprudência, dos nossos temperamentos precipitados do aqui. O passado não tem nada a ver com isso. Às vezes nós temos jovens que nos procuram nas nossas entrevistas e eles se queixam de seus pais. Ai, o meu pai é meu karma. Se não fosse aquele coroa tão chato, aquele velho boco-moco, a minha vida era diferente. Ai, o meu karma é a minha mãe. Na verdade, meus irmãos, isso muitas vezes não tem nada a ver com o passado. Isso muitas vezes é falta de educação mesmo. Porque situações familiares podem muito bem ser desenvolvidas e acalmadas com diálogo, com conversa, com o evangelho no lar. Às vezes, aquilo que o jovem rotula de karma nada mais é do que falta de educação. Às vezes é falta de educação do aqui, do agora, do já. Não tem nada a ver com a vida passada. Agora, é bem verdade, meus irmãos, que existem aquelas outras situações que estão em vidas passadas. Existem situações de dificuldade pelas quais nós passamos quando uma análise honesta da nossa conduta nesta vida não encontra causa nesta vida. Isso realmente acontece porque a causa está lá atrás, está em vida passada. E isto pode acontecer. Entretanto, nós não podemos esquecer de uma coisa. Deus está sempre presente. E as dores que nos acontecem jamais são castigos de Deus. Deus não castiga as suas criaturas. Deus promove os seus filhos. Deus não castiga nem premia os seus filhos. Deus corrige as suas criaturas. E é para isso que nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes. A promoção que Deus nos dá é a educação que este grande Pai opera nas nossas almas. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos estar sempre atentos. E muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, meu Deus, agora eu já estou com idade bem avançada. As minhas forças físicas estão debilitadas. Quantas vezes no leito da desencarnação, na condição de doente terminal, as pessoas se queixam. E nós temos experiência disso, meus irmãos, porque nós já atendemos muitos doentes terminais, principalmente antes da pandemia. Nós fizemos muitas preces, aplicamos passes em UTIs, em leitos terminais, onde muitas vezes as pessoas estão tão arrependidas e tão pavorosas da desencarnação. Não é raro ouvirmos pessoas dizerem o seguinte: ah, se eu soubesse hoje tudo o que eu sei. Ah, se eu soubesse quando eu era jovem de tudo o que eu sei hoje. Ah, se naquela época em que eu era mais novo, eu tivesse a experiência de vida que eu tenho hoje. Se eu tivesse uma segunda chance, eu não seria um pai de família tão chato. Se eu tivesse uma segunda chance, eu não seria uma mãe tão rabugenta. Se eu tivesse uma segunda chance, eu não seria uma mulher tão preocupada com a limpeza da casa e não ficaria reclamando com os meus filhos porque eles acabaram de sujar o tapete. Se eu tivesse uma segunda chance,
Eu estouraria pipoca com os meus filhos, com os meus netos, e ficaria com eles dando risada, brincando, sem ficar preocupada se vai sujar o sofá, se vai sujar a parede. Se eu tivesse uma segunda chance, eu não pediria para as crianças fecharem o vidro do carro, porque eu tinha acabado de fazer o cabelo e o cabelo iria ficar desarrumado. Se eu tivesse uma segunda chance, eu não seria um chefe tão rude e trataria melhor os meus funcionários. E assim como o trabalhador diz, perdi meu dia de trabalho, muitas vezes as pessoas dizem, eu também perdi a minha vida. Entretanto, meus irmãos, da mesma forma que para o trabalhador que desperdiçou o seu dia de trabalho, para o trabalhador que não fez bem a sua tarefa e que se conscientizou de que precisa melhorar, da mesma forma que para este trabalhador surge a aurora de um novo dia, onde ele poderá recomeçar aquilo que foi mal feito, para cada um de nós que se conscientiza e diz, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu teria feito tanta coisa diferente. Também para nós, meus irmãos, raiará o sol de uma vida nova, o sol de uma vida linda, onde nós teremos novas oportunidades de aproveitarmos a experiência de vidas passadas e recomeçar aquilo que foi mal feito, colocando os pingos nos is e transformando os erros em grandes acertos. E mesmo porque, meus irmãos, nós somos espíritos imortais, não morreremos jamais. Morre o corpo, mas o espírito não acaba jamais. Nós, no mundo espiritual, após a partida da vida terrena, aprendemos muito, nos conscientizamos de uma série de coisas. E vamos ganhar muito em aprendizado também. E certamente em outras vidas, meus irmãos, os erros de hoje serão rascunhos para grandes acertos e para grandes vitórias que podem começar já, que podem começar aqui. Então, meus irmãos, relembrando o nosso querido Chico Xavier, se nós não podemos fazer um novo começo, porque o que passou, passou e já está feito, nós poderemos, a partir de hoje, começar um novo fim. Então, vamos aproveitar ainda esta reencarnação, o tempo que nós temos, e vamos investir em coisas boas. Vamos colocar bons pensamentos na nossa cabecinha. Vamos materializar as nossas vitórias, arejando os nossos redutos mentais. Porque o pensamento, meus irmãos, é a substância da vida que alimenta toda a nossa existência. O pensamento é a base de tudo. E muito daquilo que a gente sofre, muito daquilo que a gente passa, está no nosso pensamento. O pensamento é vida, meus irmãos. O pensamento interfere na divisão de moléculas de água e na germinação das plantas. A Universidade de Montreal, no Canadá, tem um estudo maravilhoso a respeito da magnetização das águas. Quando alguém vai magnetizar um volume de água e se dirige a essa substância com vibrações de gratidão, de perdão, de bom ânimo, de otimismo e de esperança, esta água adquire conformações de beleza invulgar. Os cristais das estruturas do oxigênio e do hidrogênio, eles se rearranjam,
formando quadros belíssimos que são verdadeiros colírios para os nossos olhos. Entretanto, quando alguém vai magnetizar essa mesma substância, dirigindo-se a ela com aqueles pensamentos encolerizados, raivosos e revoltados, o líquido adquire um aspecto turvo, desagradável, disforme. As suas moléculas se desarranjam completamente. E isto, então, totalmente ao contrário da primeira situação, faz com que essa substância sofra os efeitos corrosivos do desencontro dos pensamentos. Então, meus irmãos, a dor é inevitável, meus irmãos. Todos passamos por ela. Entretanto, se nós estamos aqui num período de pandemia, e se cada um de nós que está aqui nos assistindo ainda se encontra encarnado, mesmo que tenha sido contaminado e superado a contaminação, ainda que esteja convivendo com sequelas, se nós estamos aqui na Terra no lucro, é porque a nossa presença é muito importante. É porque Deus está contando com cada um de nós. É porque esses mensageiros espirituais também esperam a nossa cota de contribuição. Eles também esperam o nosso auxílio, a nossa ajuda, por menor que seja. Porque ninguém, meus irmãos, ninguém é tão ignorante que não possa ofertar a sua contribuição para o bem. Da mesma forma que ninguém é tão inteligente que não necessite mais aprender nada nesse mundo. Nós estamos num aprendizado maravilhoso. E as bem-aventuranças de Jesus são propostas modernas, propostas irrefutáveis, propostas que até hoje não foram contestadas pelos avanços da ciência. Muito pelo contrário. Todas essas revoluções tecnológicas e toda essa conectividade avassaladora com o mundo em tempo real, toda essa inovação tecnológica mostra o acerto das diretivas de Jesus, o acerto das bem-aventuranças. Porque hoje nós temos a tecnologia a serviço da vida, a tecnologia a serviço do Cristo, a tecnologia a serviço do amor, levando consolo a corações desanimados, levando mensagens de esperança a criaturas à beira do suicídio, promovendo a valorização da vida nos redutos de desânimo. É o progresso intelectual sendo usado a serviço do desenvolvimento moral das pessoas. Quantas comunidades praticando o bem através dos recursos tecnológicos, quantas comunicações unindo os 4 quadrantes do planeta em cânticos de esperança. Quanto bem está sendo feito através da tecnologia. Por quê, meus irmãos? Porque hoje a banda é larga e muitas mentes são largas também. Mentes largas são aquelas que estão dispostas a aprender e de coração aberto para ajudar. Mas também tem as mentes estreitas, as mentes que sabem de tudo, mas não sabem trabalhar com a informação. De nada adianta a banda ser larga se a mente é estreita. A mente estreita é aquela que sabe de tudo o que se passa, mas não sabe eleger o que é bom e o que é ruim. A mente estreita é aquela que se preocupa em saber tudo, mas não sabe o que fazer, não sabe como participar. A mente estreita é aquela que naufraga na internet em vez de navegar, naufraga nas redes sociais. E muitas vezes a mente estreita está tão preocupada
em saber de tudo da vida dos outros, que isso nada mais é do que uma nova forma de voyeurismo e de fofoca, a demérito da vida, a demérito das pessoas. Mas essas mentes curtas, essas mentes estreitas, um dia também despertarão, como nós estamos despertando hoje, para as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça humana é falha, sim, mas acima da justiça humana está a justiça divina que não falha e que dá a cada um de nós de acordo com as nossas próprias obras. E é essa justiça divina que atua sobre nós todo dia e que acalma os nossos corações e nos prepara para a terra regenerada e feliz que já está começando nos dias atuais. A terra feliz, a terra regenerada é uma realidade. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos os corações. Uma chuva de coisa boa, de felicidade para todos, que é o que todos merecem. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.